Bom, gente, boa tarde a todas e todos que estamos assistindo. A gente está começando a primeira sessão dessa iniciativa do Coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação, de um curso de formação básica em Memória, Verdade e Justiça, nos debates que envolvem esse tema da ditadura militar brasileira e dos seus legados, e da forma como nós lidamos com esses legados. A ideia do coletivo, que é um movimento social que surgiu em 2011, construir um material que possa dar, enfim, formação básica mesmo para quem está começando a se interessar pelo tema, quer conhecer mais os debates relacionados a essa área. Nossa proposta é que a gente faça 15 sessões de aulas com especialistas no tema e militantes, reunindo a experiência militante com a experiência acadêmica, para oferecer esse material gratuito, disponibilizado online, agora nesse momento de pandemia, para quem está querendo se aprofundar nesses debates, e acho que, especialmente para quem, movido pela conjuntura e pela importância que esse tema tem ganhado nesses tempos, está querendo entender um pouco melhor das discussões e se aprofundar e se apropriar dessas lutas, da história dessas lutas. Então, vou passar a palavra para o nosso companheiro Gustavo Cime, que também é militante do coletivo e vai coordenar um pouco a sessão hoje, apresentar nossas convidadas e nosso convidado de hoje, e é isso. A gente espera que todos e todas acompanhem esse curso ao longo dos meses, ao longo das sessões, e que a gente possa construir um material colaborativo, coletivo, bem bacana, né, que possa somar nessas lutas, nessas construções coletivas. Então é isso. Gustavo, está contigo. Boa tarde, pessoal, a todas e todas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso curso de formação em Direitos Humanos, Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Vou apresentar os nossos convidados de hoje. Nós vamos receber hoje o professor Demian Mello, que é professor de História Contemporânea da UF, foi colaborador das Comissões da Verdade, do Rio e a Comissão Nacional. A Luciana, que é doutora em Antropologia pela FRJ, historiadora também foi colaboradora das comissões, da Comissão do Rio. E a nossa companheira de coletivo, Ana Miranda, fundadora do coletivo, militante contra a ditadura, ex-presa política e militante hoje por Memória, Verdade e Justiça. Eu apresentei eles na ordem que eles vão entrar aqui, fazer suas falas. Quero falar em nome do coletivo, agradecer muito a presença de vocês, é uma honra para a gente receber vocês, grandes referências desse campo. Então, muito obrigado e vamos ao que interessa. Vamos começar a conversa pelo professor Demian Mello. Por favor, Demian. Então, tudo bem, Gustavo? Eu queria dizer que estou bastante honrado de estar aqui com vocês, na atividade com a Ana Miranda, que é certamente uma referência para todos nós, a professora Luciana Lombardi, que também é uma parceira, enfim, alguém com quem eu dialogo há muito tempo, né? E tal como o Gustavo e o próprio Lucas, né, que me convidaram para essa atividade também, então estou muito feliz de estar aqui. E hoje eu vou fazer uma exposição breve, né, para a gente falar sobre o golpe de 64, o contexto do golpe de 64, né, e a importância que isso tem, enfim, para todo o processo da própria ditadura. Existe aquela relação óbvia, né, entre a existência do golpe e a própria ditadura militar. Mas a história do Brasil está marcada por muitos golpes de Estado. Alguns desses golpes são golpes que mudam o regime, conseguem mudar, né, a forma da relação do Estado com a sociedade. Existem outros golpes que, digamos assim, eles não têm a capacidade de mudar imediatamente o regime, mas eles criam eles são parte de uma grande instabilidade política, né? Então, o golpe de 64 é um golpe que tem essa consequência imediata de ter sido um evento que inaugura, né, um processo de implantação de um regime de exceção no Brasil, que é um dos grandes traumas da história da sociedade brasileira, ao lado da escravidão, né? A gente tem dois grandes traumas, a gente tem muitos outros, mas os dois maiores, certamente, são a escravidão e o golpe de 64 e a própria ditadura, né, que são eventos muito interligados.
Pois bem, o golpe de 64 é um golpe que depõe um governo de centro-esquerda, né, reformista e democrático, presidido por João Goulart. Né? O João Goulart é um dos homens mais ricos do Rio Grande do Sul, mas uma liderança da centro-esquerda brasileira, digamos assim, um herdeiro do legado varguista, né, daquele nacionalismo reformista que vem do período Vargas, e que tem um governo num contexto histórico onde o Brasil está vivendo uma ascensão das lutas sociais, né, do protagonismo da classe trabalhadora urbana, da classe trabalhadora rural, né, do movimento estudantil, de uma intelectualidade progressista pensando em questões de projeto nacional democrático, né? Então, você tem uma efervescência, uma ascensão dessas lutas sociais, e tem também um contexto polarizado pela ascensão de direitas radicais, né? Inclusive por uma direita radical com grande capacidade, poderio econômico e militar também, que consegue organizar a reação a esse avanço democrático que está bastante presente na sociedade brasileira no início da década de 60. É preciso lembrar que o Brasil vivia sob um regime democrático desde o fim do Estado Novo, uma democracia com muitos limites, né? Mas que era um regime muito mais aberto que tinha existido até então na história do Brasil. E você tem um sentido histórico para uma série de lutas sociais que estão na base da experiência do governo João Goulart, que é no sentido de aprofundar aquela democracia. Né? Quero dizer isso porque há um discurso muito fácil, às vezes, e que é parte da própria retórica que justificou o golpe de 64, dizer que a esquerda da época era golpista, estava interessada em uma ruptura, e somente a direita chegou antes. Então as coisas não são bem assim, né? A gente tem, de fato, a direita diversa, né? A gente tinha grupos do grande empresariado brasileiro ligados ao sistema internacional, capitalista internacional, a própria embaixada dos Estados Unidos conspirando contra o governo Goulart desde que ele tomou posse. Como se sabe, o Goulart vira presidente da República por uma situação inusitada, que é a renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros, que era um político de uma direita, né, que apoiado pela própria UDN, que era o maior partido de direita no Brasil na época, chega à eleição pelo voto, né, a própria história da UDN era, digamos assim, um pouco excêntrico, né, já que eles, há muito tempo, eles queriam chegar pelo poder pela via do golpe, né? Embora tenham apresentado os candidatos muitas vezes aos processos eleitorais, sempre contestavam o resultado das urnas, né? Não aceitavam o resultado das urnas, etc. Mas a UDN consegue chegar com o Jânio Quadros na eleição de 1960, embora o próprio Jânio Quadros não fosse da UDN. E havia naquela época uma singularidade do sistema eleitoral brasileiro, que era o fato que o presidente da República e o vice, eles eram eleitos em eleições independentes. Você poderia, e é o que ocorre em 1960, eleger a cabeça de chapa, o presidente de uma chapa X e o vice-presidente de outra chapa. Né? E é exatamente o que isso ocorre. Né? O Jânio Quadros, que vinha dessa chapa, dessa direita liberal, e veremos autoritária, chega ao poder pela via eleitoral, e o João Goulart era vice da chapa do Marechal Lott, né? Um militar, digamos, legalista, que existia, que foi importante na história do Brasil naquele período, que perde a eleição para o Jânio Quadros. Mas o vice dele, que é o João Goulart, né, vai ser eleito. Pois bem, o Jânio Quadros governa pouco mais de 6 meses e renuncia, né? Quando renuncia, o que tem sido esse governo do Jânio Quadros? Um governo com uma política externa que consolidava uma noção que vinha sendo trabalhada pela política externa brasileira, que era da política externa independente, né? De tentar trilhar um caminho mais ou menos independente em relação à polarização internacional do contexto da Guerra Fria, né? Então, uma aproximação com os chamados movimentos dos países não alinhados, né? E essa política externa vinha sendo formulada antes da própria posse do Jânio Quadros. Ele bota esta política externa em prática, né, o que significava se aproximar, por exemplo, do mundo soviético, do mundo socialista, né, e não só o alinhamento automático com os Estados Unidos da América. Mas do ponto de vista da política interna, né, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista econômico, o governo Jânio Quadros era um governo de direita. Né? A política econômica era da austeridade,
né? Isso lembrando que era um contexto de escalada do processo inflacionário, né, que já começa por volta de 1960, né? Ou seja, já existia uma inflação ali no contexto do governo Juscelino Kubitschek, que é o governo anterior, mas a partir de Jânio Quadros essa coisa ganha um volume, uma rapidez na subida da inflação maior, né? Então havia a proposta ortodoxa da economia ortodoxa, da austeridade, né? E era essa política econômica de Jânio Quadros. Do ponto de vista moral, era a polícia dos costumes, né? Era a proibição de biquíni, né? A proibição do lança-perfume, né? Esse era o Jânio Quadros. Tem episódios que precedem a sua renúncia, que ocorre no dia 25 de agosto de 1961, e 25 de agosto é o Dia do Soldado. Estava se comemorando o Dia do Soldado, Jânio Quadros de manhã cedo vai lá participar da solenidade do Dia do Soldado como presidente da República, e na parte da tarde divulgam a sua carta de renúncia. Pouco antes desse episódio da renúncia, o Jânio Quadros havia condecorado, né, com uma ordem importante, né, da liturgia do Estado brasileiro, o Ernesto Che Guevara, que era o ministro das Relações Exteriores da Cuba revolucionária, né, e isso foi visto com um grande escândalo pela direita brasileira, né, inclusive levando ao rompimento de um seu importante apoiador, que era o Carlos Lacerda, um importante jornalista de direita que tinha conspirado contra Vargas ali por 53, 54, que depois se torna um político importante da UDN, né, e que foi um grande conspirador por uma intervenção militar, por um golpe militar no Brasil naquele contexto. O Jânio fez essa condecoração de Guevara, é importante situar isso, porque isso era uma coisa meio que da tradição, né, da instituição de Itamaraty, né? Ou seja, chegou um ministro das Relações Exteriores de outro país, né, ele recebia a tal da condecoração lá do Cruzeiro da Ordem do Sul, né, enfim, simplesmente por ser o ministro das Relações Exteriores, mas isso foi explorado por setores da extrema-direita que já queriam ali um golpe de Estado que consistiria basicamente em impedir que o vice-presidente, aquele que legalmente assumiria o cargo de presidente da República com a vacância, né, com a renúncia do presidente, não assumisse o cargo, né? E o João Goulart estava na China, justamente cumprindo missão diplomática, que era uma atribuição dele, né, de restabelecer relações diplomáticas com esse canto do mundo socialista, como parte da política externa independente, né? Então, obviamente que o Jânio Quadros calculou bem esse momento que colocaria o João Goulart sob suspeita, né? Ele que era reconhecidamente um político que tinha boas relações com o movimento operário brasileiro, com o movimento dos trabalhadores de forma geral, inclusive com o próprio Partido Comunista, dado que o Partido Comunista era a principal organização operária do contexto, que tinha um forte enraizamento em vários movimentos sociais, embora, do ponto de vista da cena política, não tivesse pouca penetração, porque era um partido ilegal, né? Pois bem, então, aproveitando-se disso, o Jânio Quadros renuncia, acreditando, né, que a renúncia não seria aceita pelo Congresso, ele voltaria nos braços do povo e concentraria maiores poderes, né? Pois bem, isso, e como se sabe, isso não vingou, ele esqueceu de combinar, né, com a sua base de apoio no parlamento, acaba que a renúncia é aceita, e aí o Brasil vive uma situação de impasse, à beira de uma guerra civil, né, quando os ministros militares do governo que acabavam de renunciar, né, e divulgam uma nota dizendo da inoportunidade de João Goulart voltar ao território nacional e assumir a presidência da República, e ameaça o país com golpe, né? E as forças da extrema-direita, entre eles o Carlos Lacerda, começam a se preparar para um golpe de Estado e ocorre um movimento de resistência muito vigoroso que parte do Rio Grande do Sul, nessa época governado pelo Leonel Brizola, uma liderança do trabalhismo brasileiro, e que, enfim, organiza a resistência ao golpe que seria perpetrado já ali em 1961. Esses militares que tentam o golpe, apoiados por um setor civil, como é o caso do Lacerda, mas não só ele, né? Eles veem sua intenção frustrada, enfim, porque o parlamento não aceita essa imposição da não posse do João Goulart, mas acaba fazendo um grande acordão, que a gente pode até chamar de golpe, né? Ou seja, modifica a regra do jogo para garantir a posse do vice-presidente, só que esvaziando seus poderes. Então, o João Goulart é aceito, finalmente, em 1º de setembro
né, depois de muitas negociações, que ele retorne ao país e se torne presidente da República, mais ele teria que aceitar um sistema parlamentarista, né? Ou seja, um sistema onde seu poder de presidente da República seria esvaziado e ele teria que dividir as suas atribuições com o primeiro-ministro. Foi um arranjo oportunista que foi feito e, em certo sentido, a gente pode dizer que ali tem um golpe de Estado, né, que garante essa posse do João Goulart, mas retirando-se os seus poderes. Isso é importante ser situado porque eu concordo com aqueles que dizem, que observam, né, que esse governo João Goulart ele começa, se desenvolve e termina sob o signo do golpe de Estado, né? A possibilidade do golpe de Estado está sempre colocada no horizonte, mesmo quando uma parte da direita que fracassa nesse intento golpista de 61 demora alguns meses para se rearticular e implementar uma nova estratégia que visa a deposição do João Goulart, mas também, esse que é o outro ponto fundamental, a derrubada daquele regime político que existia no Brasil desde 45, né? Porque o golpe de 64 não é um golpe que apenas derruba o governo do João Goulart, é um golpe que derruba o governo do João Goulart e inaugura um novo regime político. Porque o golpe de Estado, pela sua natureza, né, uma operação, por que chama golpe de Estado? Porque é uma operação que parte de uma parte do aparelho de Estado, né, e se vale de manobras que são fora da regra do jogo vigente, né? Ou seja, fora da forma tradicional que o jogo político está se desenrolando, né? E esse golpe de Estado pode ser um autogolpe, como foi o do Vargas em 37, né? Que ele concentra os poderes nele, ou pode ser, como foi em 64, um movimento que parte uma parte do aparelho de Estado e que depõe o governo. Pois bem, embora tenha partido de uma parte do aparelho de Estado para depor o João Goulart ali em 64, né, notadamente as Forças Armadas, mas não só, ainda vamos falar sobre isso, o golpe também se articulou no contexto da sociedade civil, principalmente naqueles aparelhos privados de hegemonia das classes dominantes, entre eles o mais importante vai ser o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, ou seja, uma associação que tem esse nome inofensivo, né? Quem seria contra o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que na verdade é um grande think tank, né? Um tanque de pensamento de grandes capitalistas brasileiros aliados a grandes figuras da oficialidade do Exército brasileiro, o pessoal mais à direita do Exército, com fortes conexões com a Embaixada dos Estados Unidos, que tinha um planejamento que ultrapassava simplesmente a operação do golpe. Ou seja, o golpe era só um dos movimentos necessários para aquilo que era o grande objetivo desse Instituto IPES, que era mudar o regime político e empreender uma série de transformações na estrutura do Estado brasileiro que favorecesse os interesses do grande capital. Por quê? Porque todo aquele movimento democrático que comecei a falar aqui no início, que envolvia movimento operário, movimento de trabalhadores camponeses, movimento estudantil, era um movimento que demandava reformas democratizantes no Estado brasileiro, no regime, na própria democracia que existia. Por exemplo, a defesa da ampliação do direito ao voto, né? Com a inclusão da população analfabeta, que era a imensa maioria da população, né? Então, obviamente, uma reforma democrática, a reforma agrária, né? A democratização da propriedade da terra, com o propósito de fortalecimento do mercado interno, né? Como defendia o grande economista brasileiro Celso Furtado. Ou seja, e é um projeto também que envolvia grandes figuras da intelectualidade brasileira que se envolveram no que foi o governo João Goulart, né? Então, esse movimento, esse golpe de 64, ele é um golpe contra-revolucionário, no sentido daquilo que se esboçava como uma revolução democrática no Brasil. Então, é verdade. Isso é muito curioso, né? Porque esses milicos ficam insistindo, não foi um golpe, foi uma contra-revolução. Bom, foi uma contra-revolução que teve um momento que foi um golpe, né? O próprio regime de 64 é um regime contra-revolucionário, e daí? Se é contra-revolucionário, como se contra-revolucionário não pudesse ser uma ditadura, não pudesse ser um golpe. Isso é tipo quando eles falam que não foi ditadura, foi regime militar. Bom, todo regime militar é uma ditadura, né? Só para começo de conversa. Então, ali em 64 teve essa modificação importante do ponto de vista da relação do Estado com a sociedade e no sentido do que acontece depois de 64. Então, 64, enfim,
o movimento propriamente de 64, ou seja, o movimento favorável à deposição do João Goulart, etc. Muita gente que participou daquilo não necessariamente estava pretendendo que se implantasse em seguida uma ditadura. Até porque o discurso golpista, e isso é tão recorrente na história contemporânea, né, era feito com base na ideia de que era o João Goulart que queria implantar uma ditadura e que esses que lutavam pela sua deposição é que eram os democratas. Né? Se a gente consultar as fontes da imprensa da época, por exemplo, a gente vai ver a celebração do golpe de 64 no editorial do jornal o Globo, que tem simplesmente a manchete "Renasce a democracia". Por quê? Né? É óbvio que é um discurso cínico, né? Os caras tinham acabado de perpetrar um golpe de Estado que enterra a democracia brasileira, né? Mas isso era feito em nome dela, em nome da democracia. Né? Então é importante lembrar desse ponto. A questão é que as forças decisivas do processo do golpe, que se movimentaram decisivamente, entre eles frações das Forças Armadas, né, que na verdade eram mais de um grupo de conspiradores, mas você tem esse grupo ligado ao IPES que tem preponderância e consegue imprimir o seu sentido àquele movimento histórico de 64. É tanto que os postos estratégicos do Estado brasileiro, no primeiro governo do regime militar, na ditadura militar, do governo Castelo Branco, são ocupados, em boa parte, por quadros oriundos do IPES e colocam em prática propostas, né, de reformas no Estado que tinham sido formuladas anteriormente pelo próprio IPES e continuaram a ser formuladas, continuam a ter espaço de articulação de programas de governo e de reformas profundas no Estado brasileiro. Quando eu falo de reforma, vamos pensar reformas de modernização do capitalismo brasileiro, né, reforma do sistema tributário, reforma administrativa, reforma econômica, o sistema econômico, que cria Conselho Monetário Nacional, Banco Central, ou seja, a gente olha assim, nossa, que regime moderno. Isso é tudo feito no interesse do grande capital, né? E calando a voz das classes subalternas, calando a voz da classe trabalhadora, né? Reprimindo todos aqueles que faziam uma oposição consequente a esse novo regime e que, de forma correta, o qualificaram desde o início como uma ditadura. Né? Mas é muito interessante, assim, até 68, boa parte da imprensa tradicional, os grandes jornalões, bom, primeiro que eles apoiavam o regime e não se referiam a esse regime como ditadura. Né? Não se referiam, inclusive reproduziam o discurso dos golpistas, chamavam de revolução, etc. Os caras só vão admitir que aquilo é uma ditadura quando tem a reunião do AI-5, né, em 13 de dezembro de 1968, e o Jarbas Passarinho, que na ocasião era ministro do Trabalho do governo Costa e Silva, quando ele chega na reunião e vê aquela proposta ali de ato institucional, ele fala, tranquilo, mas a gente tem que estar consciente que a partir de agora é uma ditadura. Dizia que era a partir daquele momento, obviamente, a ditadura já estava instalada, aquilo é só mais um movimento para o fechamento do regime. E que regime é esse? Né? Os opositores da ditadura militar, muitos deles, vão se valer, no primeiro momento, da palavra fascismo. Né? Ou seja, a experiência traumática do século XX, do fascismo, né, que produziu horrores na Segunda Guerra Mundial, entre eles o Holocausto, é quase um sinônimo de horror. Toda vez que a gente está diante de uma situação horrorosa, né, do terror político de Estado, de regimes de terror político, como era o regime implantado em 64, né, e esse terror político não é terror de Estado, não é só depois das 5, né, as denúncias de tortura, de graves violações de direitos humanos, começam em 64. Existiam graves violações de direitos humanos, inclusive, anteriormente o golpe de 64. Estou falando uma violência do Estado institucionalizada, que faz parte do sentido do regime, isso é implantado desde o início. Né? E isso estava ali, escancarado, né? Você tem movimentos de oposição e o AI-5 vai dar uma bombada na coerção desse novo regime político. Né? Inclusive vai fechar, por mais longo tempo, o parlamento brasileiro. Mas, para falar em parlamento, eu queria voltar a um aspecto de 64, que é importante, que é o comportamento das outras instituições da República diante da operação que foi o golpe de 64. Né? Ou seja, foi um golpe que teve um protagonismo do setor das Forças Armadas, majoritário das Forças Armadas, que faz um movimento militar, né, digamos assim, deslocamento de tropas, etc. Mas esse movimento foi endossado por outras instituições da República que tinham o dever
de defender a Constituição, de defender o processo legal, o devido processo legal, o Estado de Direito, e que não fazem isso, né? Então, o presidente do Senado, que era o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, quando chega às suas mãos, na sessão do Congresso, do dia 1º de abril, com a carta do João Goulart dizendo que ele não saiu do país, que ele está em Porto Alegre, organizando a resistência contra aquele movimento sedicioso, o Auro de Moura Andrade simplesmente se nega a ler esta carta e declara vaga à presidência da República. Ou seja, quem fez isso foi o presidente do Legislativo brasileiro, autoridade importante do poder da República. E depois o Supremo Tribunal Federal faz uma sessão secreta na madrugada do dia 2 de abril e dá posse ao presidente da Câmara, que era o Ranieri Mazzilli, né? Era um político da direita de São Paulo, né? Que também está articulado com a operação do golpe de Estado. Então, outras instituições da República, do Estado estrito senso, além, enfim, de organizações como o IPES, né? Do ganho de capital, além como a grande imprensa, ou seja, a maior parte dos jornais, estão ali endossando o movimento que é um golpe de Estado, né? Que é a deposição de um presidente que tinha uma posição legal, né? E que era acusado de, na verdade, estar planejando um golpe. É muito curioso, né? Porque o João Goulart foi deposto, né? Saiu do país, né? Morreu no exílio, teve uma ditadura de mais de 20 anos, e esses que chegaram ao poder em 64 nunca descobriram nenhuma fonte documental que comprovasse a sua tese de que era o Jango que queria dar um golpe. Enquanto que o golpe militar, ele, além de ter sido executado, né, ele é fartamente documentado, inclusive o seu apoio internacional. Então, eu termino aqui com duas questões, né? Primeiro, a questão do apoio internacional, né? Ela foi importante em 64, o apoio dos Estados Unidos da América, a participação da Embaixada dos Estados Unidos na conspiração, mas ela não é um elemento suficiente para explicar 64, mas ela é importante. E é importante também pelo tipo de tratativa que foi celebrado entre os conspiradores brasileiros que perpetraram 64 e a potência mais importante do mundo capitalista, que eram os Estados Unidos da América. Ou seja, o que tentou se fazer em 64 no Brasil era uma operação que passava pela criação de um governo alternativo, que seria presidido pelo governador de Minas Gerais, que era o Magalhães Pinto, né? Ele ia se declarar em estado de beligerância e receberia apoio internacional. Apoio internacional significa Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América iam ceder para o Brasil insumos, né, para uma guerra civil. Inclusive, havia a previsão de deslocamento e entrada de tropas internacionais, leia-se, tropas dos Estados Unidos da América, no território brasileiro. Então, a gente tem um caso de forças armadas no Brasil, de elites econômicas e políticas, que conspiraram com a potência estrangeira e que conspiraram, inclusive, que planejaram que o próprio país fosse alvo de uma ocupação de uma potência estrangeira, que direcionaria sua violência contra brasileiros, contra nacionais. Ou seja, o mínimo que pode se dizer dessa relação em 64, a famosa Operação Brother Sun, que está muito bem descrita no belíssimo documentário do Cláudio Tavares, que é Um Dia que Durou 21 Anos. Né? Pois bem, tratou-se de um crime de lesa pátria, ali, no mínimo. Né? Conspirou com a potência estrangeira contra isso. Então havia ali um forte apoio do governo americano, do Estado americano, melhor dizendo, não só do governo, né? É a ditadura que é implantada em 64 no Brasil. E digo isso porque o governo americano, no contexto de 64, era do Partido Democrata, e depois do Partido Democrata, o governo do Lyndon Johnson, depois ele é sucedido pelo governo do Nixon, republicano, e o apoio continua. Então, era a política do Estado americano, né, de apoiar essa ditadura brasileira, que foi uma ditadura que exportou a sua tecnologia da violência, né, e dos métodos de violência estatal para outras ditaduras que surgiram na América Latina naquele contexto. O Brasil foi protagonista no apoio de algumas das ditaduras mais sanguinárias do Cone Sul, entre elas a ditadura chilena implantada com o golpe de 73. Eu tinha mencionado brevemente que alguns opositores naquele momento chamavam aquele regime de ditadura fascista, né? Isso foi um longo debate na esquerda e também um debate na intelectualidade, nos cientistas sociais debateram a natureza daquele autoritarismo que tinha surgido ali no Brasil em 64. Né? E a maior parte das análises conclui que foi um regime de uma ditadura militar, né? E mais recentemente, nos últimos 10 anos, tem se insistido na ideia de que era bom lembrar, né,
que esse regime pode ser caracterizado como civil-militar ou empresarial-militar, que me parece a fórmula mais precisa, né? Já que, além dos militares, você tem setores das elites econômicas, né, participando da montagem desse regime de terror, né, que foi o regime de 64. De qualquer modo, a natureza ditatorial é basicamente consensual nesse campo de pesquisa sobre 64, sobre a ditadura, né, que é um campo, inclusive, diverso, né, que tem polêmicas importantes, mas que tem alguns acordos mínimos, né, entre eles que foi uma ditadura. Ou seja, não tem essa polêmica, essa posição, né, que a extrema-direita propagandeia hoje em dia, né, de que não era uma ditadura, né. Essa posição não tem cidadania no mundo acadêmico, não existe no mundo acadêmico quem defenda isso, porque isso não tem o menor cabimento. Mais um debate sobre a natureza daquela ditadura, né? Que tipo de ditadura ela é, né? Então, por exemplo, a tese de que seria uma ditadura fascista, ela foi abandonada na medida em que várias características do fascismo não estão presentes nessa ditadura. O fascismo era um regime mobilizador, de mobilização da massa, e a ditadura militar brasileira e outras do Cone Sul são regimes de desmobilização política. Não, ou seja, não terem sido regimes fascistas quer dizer que não foram violentos, contra-revolucionários e terroristas. Foram tudo isso, né? É bom só para lembrar que não é só o fascismo que é violento, contra-revolucionário, terrorista, etc. Então, essas questões que eu acho que são importantes de serem colocadas aqui, um pouco entender esse sentido do golpe de 64, o arco de forças que se reúnem para executar esse movimento do golpe em 64 e depois a recomposição de forças e o sentido que o regime ditatorial vai assumir a partir de então, que se torna, né, eu enfatizei muito, eu termino com isso, enfatizei muito a participação das elites econômicas, empresariais na articulação de 64, depois nos postos estratégicos do Estado brasileiro depois de 64, e fizeram isso porque aquele foi um período de lucros faraônicos para o grande capital. Isso foi um lucrativo, foi um investimento que os caras fizeram, né? Ali em 64 ganharam muito dinheiro, né? Inclusive no período que a ditadura se apresentava como impossível de ser derrubada, né? Porque tinha um milagre econômico que eles faziam. O termo milagre sempre botar aspas, né? Porque é um termo que os caras inventaram para se legitimar, né? Mas é um período de lucros faraônicos, né? E, contraditoriamente, é o período onde o valor de compra do salário mínimo chegou ao nível mais baixo. Na série histórica ali, pelo menos entre 1960 e 1980, o período justamente é o período que o Brasil se torna campeão internacional de acidente de trabalho, enfim, ou seja, o paraíso do capitalismo, né? Então, de fato, para a família Setúbal, né, para o Zagnelli da vida, né, para os donos dos grandes grupos econômicos brasileiros, de fato aquilo ali era um milagre para eles, né? Mas é sempre bom discutir um pouco o custo disso aí. Bom, essa foi a minha contribuição aqui para a nossa conversa. Queria mais uma vez agradecer a gentileza, o carinho de ter me convidado para essa atividade tão maravilhosa com pessoas tão maravilhosas. Valeu, obrigado. Nós que agradecemos, professor Ademian, explanação brilhante, muito bacana, muitas questões aí para a gente continuar essa conversa. Mas vamos lá, vamos passar a bola rapidinho aí para a Luciana Lombardo, para ela dar continuidade a esse debate super interessante. Vai lá, Luciana. Oi, Gustavo, Ana, Demian, obrigada também pelo convite. Lucas também, que apresentou aqui o curso, né, de formação, que é uma iniciativa fantástica. Realmente a gente tem necessidade sempre de desdobrar e não parar em uma só conversa. Então, acho fundamental, né, que haja essa continuidade do debate. Curiosa para ver os próximos. E super honrada de estar aqui na primeira mesa. Eu queria começar, também queria agradecer os outros membros do coletivo que não estão na mesa, né? Enfim, a Vera e a Lígia, todas essas companheiras valiosas aqui na luta por memória, verdade, justiça e reparação. Eu queria começar colocando, né, de novo essa pergunta, por que lembrar de 64? Né? Vou falar mais sobre o sistema repressivo, como ele se estrutura, mas a questão da lembrança e da necessidade de lembrar agora, em abril de 2021, do que aconteceu em abril de 64, eu acho que ela deve ser tema também, né, dessa nossa conversa.
Então, eu queria, de cara, né, chamar a atenção para o fato de que hoje há quem defenda o direito de comemorar o golpe de 64, e por isso já é motivo suficiente para que a gente siga falando, né? É sinal que o nosso trabalho ainda não está realizado, né? Ainda não está terminado. Mas a questão do porquê lembrar, ela não para só aí, né? A gente também pode desdobrar em o que lembrar, né? Do que não lembrar, como narrar essa história. E todas essas são decisões políticas, né? São decisões importantes. A gente vem narrando essa história de uma maneira muito superficial. E é importante se perguntar sempre a quem interessa esquecer e deixar de falar de 64 ou falar de 64 dessa maneira fantasiosa, né? Quase nostálgica. Então, no momento atual, acho que mais do que nunca a gente deve tematizar isso, sobretudo porque também é uma decisão política manter ou suspender políticas de memória, né? Então, daí a importância de um coletivo como esse, de um espaço como o Instituto Vladimir Herzog, como o CAF, da Unifesp, como o Núcleo Memória de São Paulo, como os coletivos... o Grupo Tortura Nunca Mais, Filhos e Netos, Ocupa Dops, todas essas iniciativas que mantêm esse debate seguindo, né? E essa crítica cada vez mais pertinente. Então, esses lugares são verdadeiros espaços de lembrança, né? Espaços de uma memória que é incômoda, que é desconfortável, mas que é também a tarefa do historiador, lembrar daquilo que todos querem esquecer, né? Lembrar do que os outros esquecem, como dizia o Hobsbawm, né? Os historiadores não são os únicos guardiões dessa memória, naturalmente, né? A gente não produz conhecimento histórico sem os testemunhos, né? Sem a lembrança daqueles que viveram, que ali estiveram para registrar o que se passou. Então, a gente se beneficia muito desse momento. Aí, já que o Demian falou do Camilo Tavares, né, do filme O Dia que Durou 21 Anos, também é um filme que eu gosto muito, eu trouxe uma frase do pai dele, né, do Flávio Tavares, no Memórias do Esquecimento. Ele diz assim: eu me lembro tanto de tudo que talvez por isso tentei esquecer. O que meus olhos viram, às vezes tenho vontade de cegar. A única solução é não esquecer. Então, um pouco nesse sentido, né, que acho que esse espaço que vocês estão criando aqui é fundamental. Tendo dito isso, vou entrar aqui rapidinho num tema que eu conheço melhor, né, que trabalhei um tempo com os arquivos do DOPS, no mestrado e doutorado, e queria ampliar um pouco esse debate para a questão do sistema repressivo, o aparato repressivo, o aparelho repressivo. A gente chama isso de várias maneiras, mas ele se organiza como um sistema durante a ditadura, né, o sistema de segurança e informação. Quem são, né, esses agentes, como eles dialogam, como as Forças Armadas e as polícias encontram um espaço de trabalho comum. Tudo isso é muito interessante, vem movimentando o trabalho de historiadores muito, muito experientes, muito sérios. Há um acúmulo já sobre isso. A gente vai chamar aqui, de uma maneira mais geral, de forças de segurança. Mas como passam a se chamar segurança é intrigante também, é interessante, né? O debate até então era o debate da defesa nacional para as Forças Armadas, né? E elas vão se tornar o debate o termo, né? O uso de segurança nacional, que é um dos direitos humanos, né? O direito à segurança. O chamar de forças de segurança vai implicar também numa mudança de postura com relação aos inimigos internos, né? Uma postura bem simbólica. Então, vou fazer um recuo no tempo aqui, dessa história da polícia e da relação com as Forças Armadas, para mostrar para vocês que essa relação jamais foi neutra, né? Mesmo, e principalmente nos momentos em que as polícias vão se arvorar um grau maior de cientificidade, de técnica, né? De vigilância das normas e enfim, dos manuais, né? A gente vai perceber que não há uma cientificidade, né? Há um recorte que bastante peculiar de quem vão ser os seus inimigos, né? Então, a gente tem aqui, logo na Primeira República, né, quando o corpo policial do Império vai se transformar no precursor da Polícia Militar, hoje da Polícia Civil, a gente vai ter esse momento de profissionalização de uma polícia, apoiada ainda de criação de uma polícia científica, né, em 1912, ali na Primeira República, apoiada em teses racistas e num contexto de imediato pós-abolição. A gente está nas primeiras décadas aí da abolição da escravidão,
E o contingente de homens livres, pobres, majoritariamente negros, que são vistos como inimigos da ordem, né, como as classes perigosas, é a marca dessa formação das polícias no Brasil. E, sobretudo, a gente pensa muito no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, nesse momento, é da corte, a capital da República, então as polícias no Rio elas vão ter uma dificuldade muito grande de comunicação, né, são polícias que não sabem bem qual o limite da guarda, né, do guarda municipal, né, do corpo policial do Império para a criação de uma polícia militar. A gente vai ter uma sobreposição de tarefas, mas existe a polícia fardada e vai se especializando aos poucos uma polícia civil, né? Que teria essa função de policiar. Esse vai ser um dilema que acompanha toda a história das forças de segurança no Brasil, esse dilema entre ser policial ou ser militar, né? Uma polícia cidadã para cuidar dos costumes e manter a ordem, né, fazer cumprir a lei, a gendarmerie francesa, né, a polícia inspirada nos mais belos e nobres valores do mundo capitalista moderno do 19, e ao mesmo tempo o que fazer com esse movimento bélico, né, do combate, do enfrentamento, né, que a gente pode associar aqui a sua outra orientação militar. Então, há essa dualidade que é importante, já no nascimento das polícias, né, e uma sobreposição no mesmo espaço da cidade do Rio. Nos anos 20 é que a gente vai perceber uma virada, uma politização maior dos assuntos que essa polícia trata. Até então, a perseguição é aos pobres, né? Uma polícia social, basicamente, que reprime o espaço do não trabalho desses novos homens livres. A vadiagem, a mendicância, são leis, né? A lei que proíbe a vadiagem, a lei que proíbe a mendicância, são leis que vão ser usadas para reprimir esse grupo que eu chamei a atenção aqui para vocês, né? Nos anos 20, a gente tem outros grupos, outras influências. Aqui, pós-Revolução Russa, a gente já tem socialistas no Brasil, tem anarquistas, né? E a polícia, a quarta delegacia auxiliar, a gente vai ter uma divisão da Polícia Civil, vai ter um braço, uma quarta delegacia para tratar da política, né? Mas ela nunca deixa de ser social, ela vai ser sempre política e social, e isso é importante frisar, porque a gente não tem a passagem, né, de uma polícia não científica para uma científica, uma polícia bruta, né, militarizada para uma polícia mais, enfim, iluminada pelo direito. Isso não acontece exatamente assim, né? As coisas são misturadas, bem juntas. Então, da perseguição aos anarquistas, a gente vai ver nos anos 30 a caracterização de um outro inimigo político que vai ser muito forte a partir de 35, né, depois da chamada intentona comunista. A gente vai direto para marcar aqui a orientação anticomunista da polícia brasileira e também das Forças Armadas, né? Talvez nessa ordem, das Forças Armadas e da polícia. O Brasil vai ter, muito antes da Guerra Fria, a gente vai ter uma comissão especializada no combate ao comunismo, ainda nos anos 30. E no Estado Novo isso vai se acentuar, como todos sabem, né? O pretexto mesmo para o golpe do Estado Novo em 37 é o combate ao comunismo, o suposto plano comunista para, enfim, tomar o poder. Isso antes do macartismo. É importante também enfatizar isso. Agora, o que chama atenção é que nesse intervalo pós-Estado Novo, 45, 64, a gente segue tendo uma polícia, sobretudo, concentrada na repressão a dissidentes políticos, né, os comunistas e as classes populares, as chamadas classes perigosas, né? E o que muda aqui nessa orientação porque depois dos anos 30 a gente já tem a legislação trabalhista e uma forma distinta de lidar. Em 1929, o Washington Luiz dizia que, era o presidente antes do Vargas, dizia que a questão social era um caso de polícia. E a gente pode dizer que depois de 30, né, com as leis trabalhistas e uma nova forma de diálogo com as massas, a gente tem ali a questão social como caso de política, mas nunca deixa de ser também caso de polícia. Essa é a novidade, as coisas vão sendo ao mesmo tempo, né? Acho que era o Max Weber que dizia que a realidade ela é toda misturada, ela não permite as categorias separadas. Então, polícia e política trabalham juntas ainda no pós-45,
como vem seguindo juntas desde os anos 30. Há muitos conflitos dentro do aparelho de Estado. E aí um exemplo que eu gostei de descobrir recentemente, fazendo um levantamento sobre o Celso Furtado, até, que também o meu colega Demian citou aqui, aqui no ano mesmo em que se cria a Sudene, em 59, a gente está vivendo ali a euforia do desenvolvimentismo de JK e tudo, né? Ninguém imagina que a preocupação é combate ao comunismo. A Escola Superior de Guerra, criada em 49, também nesse intervalo, com orientação americana do War College e treinamentos, né, das polícias internacionais. A gente vai ter muitos treinamentos de policiais ingleses e americanos no início, e depois um diálogo maior com a França, né, depois da Guerra da Argélia. A gente vai ter também uma formação internacional para essa polícia, que agora é profissional e científica. Mas, voltando ao exemplo que eu estava dando, em 59, o mesmo ano em que o governo JK está pensando uma frente para o desenvolvimento do Nordeste, a Escola Superior de Guerra manda 10 grupos dos seus alunos, né, para estudar o comunismo no Nordeste, a infiltração comunista. E eles vão direto para a delegacia auxiliar, onde eles vão levantar fichas, falam das ligas camponesas, né, a preocupação ali, sobretudo em Pernambuco, com a infiltração comunista entre o campesinato. Isso é muito interessante, porque já aproxima a gente do mote aqui, né, que é a relação entre polícia, forças armadas, e o quanto a doutrina de segurança nacional unifica essa política o discurso em torno da política de contenção, né? O Brasil não é um episódio isolado disso. É importante entender esse momento pré-64 como um momento já de existência de uma permanente vigilância aos militantes, né, de esquerda, sobretudo os militantes políticos, os dissidentes políticos, e a população mais pobre, né? Então, a gente tem aqui duas frentes de ação antes de 64. E a Escola Superior de Guerra e o IPES vão trabalhar juntos nesses cursos de formação, inclusive no momento em que é dado o golpe, o IPES já tem fichas, né? O Golbery já tem acesso à lista de suspeitos, né? Antes mesmo do crime, antes da nova legislação, antes do primeiro ato institucional, a gente já tem os criminosos listados. Então, depois de 64, o que acontece não é mais do mesmo só, né? É um desdobramento, uma intensificação, um aprofundamento desse modelo que já vem sendo construído desde os anos que a gente vai marcar desde 49, da criação da ESB, mas que desde a Primeira República, se quisermos, né? Então, há um padrão, né, de continuidade que é interessante destacar. Porque se a gente não destaca isso, fica parecendo que o golpe de 64 é um raio no céu azul, para usar a expressão célebre do velho Marx, né? Então, a gente, de fato, precisa entender o acúmulo que nos traz até aqui. Sob pena de estourar meu tempo, eu quis fazer esse recuo de propósito para a gente chegar em 64, e aí, como a Martha Huggins, que é uma socióloga especializada em polícia e política no Brasil e na América Latina, diz, né, há uma aparente contradição entre uma centralização do sistema de segurança e informação, que agora vai trabalhar de forma mais coordenada, a comunidade de informações, desde da montagem, né, do aparelho repressivo nos estados e também nas instituições. A gente vai ter, dentro de cada ministério, um departamento de segurança e informação, a gente tem a divisão maior de segurança e informação. Há há uma organização muito grande e, ao mesmo tempo, um aumento dos eventos oficiosos, né? E aí eu vou tentar aproximar do meu comentário anterior. A gente vai ter cada vez mais uma proximidade entre os DOPs, os Departamentos de Ordem Política e Social, que tem todo esse histórico que eu contei para vocês aqui, né, dos anos 30, dos anos 40, até chegar em 64, vão se aproximar das Forças Armadas. E aí a gente não faz muita diferença, né, afirmar que há uma politização das Forças Armadas ou se há uma militarização das polícias civis, porque essas fronteiras, elas são tênues, elas oscilam.
Mas há um depoimento dessa mesma pesquisa da Martha Huggins, de um policial que fala de infiltração de militares no seu treinamento civil, né, de polícia civil. Então, alunos que entram, né, que ficam dando ideias e tematizando e perguntando para eles. Então, o que a gente pode concluir aqui é que as Forças Armadas veem as próprias polícias como um alvo do seu campo, né, de atuação para propagandear o golpe, né, para propagandear essa ideologia de segurança nacional e, de certa maneira, moldar. E aí os treinamentos e cursos das polícias, é importante frisar, sobretudo da polícia militar, vão estar muito próximos dessa ideia do combate, do inimigo interno e tudo mais, né, essa mesma orientação. Ela sobrevive, inclusive porque a polícia militar ela funciona como auxiliar, né, das Forças Armadas, em caso de... a gente tem um episódio em que isso vai, quando isso se torna lei, né, e a Polícia Militar pode, então, amparar as Forças Armadas em certas situações. A gente vem vendo também agora o caso das Forças Armadas entrarem em ações policiais, né, e isso é mais do nosso século XXI, né. Mas, bom, voltando aqui para o meu fio da meada, que eu já estou estourando o tempo, já estourei. Os DOPs, né, e as polícias militares vão se aproximar do Exército, sobretudo, das demais Forças Armadas, mas sobretudo do Exército, em ações oficiosas e mesmo na criação de grupos de extermínio, né. Policiais ligados a grupos de extermínio, para ser mais precisa, vão participar cada vez mais das ações da ditadura, né. Então, a gente tem aqui o exemplo da OBAN, né, da Operação Bandeirantes, que vai aproximar esses sujeitos, esses diferentes protagonistas vão se encontrar, né, num espaço bastante delicado, que vai ser o modelo para os doicodes. É interessante, voltando aqui, é interessante que a própria criação dos esquadrões da morte, ela também marca essa interferência, né? Se a gente recua lá para os anos 50, acho que 58, o Amaury Cruel, que se aproxima do Cecil Borer, da DOPS, né, do DOPS do Rio, para delegar o Lecoq, né, o Milton Lecoq, para designar esse inspetor da Polícia Civil para organizar o grupo dos seus, dos seus policiais encarregados de fazer as ações, né, os interrogatórios violentos e as ações de extermínio, né, as ações criminosas. Então, só para voltar, então, aqui para o tema, a gente percebe que esse legado, né, acumulado, ele permanece até hoje, né? Essas violações sistemáticas de direitos humanos, elas se tornam rotina na transição da democracia de 46 para a ditadura de 64, da democracia à ditadura, elas se rotinizam de uma tal maneira que quando chega nos anos 70, né, após a anistia, já há uma herança de impunidade, né? Já há uma rotina, e a impunidade ali, ela segue como regra, né? Então, a autoanistia de 79, ela bebe numa fonte ali de experiências acumuladas, de desaparecimento e de forçado e violações de direitos humanos sem consequências, né? E a tortura se torna uma prática recorrente, né? A tortura é aprendida ali como técnica de interrogatório violento pelas forças repressivas, há treinamentos também para isso, não há nada de excesso, né? Não há como hoje ainda defender que a tortura é um episódio, né, de sadismo individual, ela é um dispositivo, aprendido, né? E ela permanece, né? Inclusive métodos de tortura da ditadura são encontrados nos depoimentos das vítimas da violência de Estado hoje, né? Tem episódios assim muito similares, né? Do choque elétrico ao sufocamento a seco, né? Com saco plástico, tudo isso é método que a gente vê também aparecer ali na ditadura. E aí, para encerrar, né?
desde essa concepção bélica da segurança pública até a rotina da tortura, das execuções sumárias, e os números, né, absurdos das polícias brasileiras, a PM do Rio, que é a que mais mata e a que mais morre, tudo isso, a gente pode dizer que tem, sim, uma marca histórica muito forte. Desculpa me estender aí, estou curiosa para escutar a Ana, e obrigada pelo convite. Não precisa pedir desculpa não, Luciana, que a sua fala foi brilhante. Mais uma, né? Começamos muito bem o nosso curso, com 2 exposições brilhantes. Eu esqueci de dizer que a professora Luciana Lombardo também é participante da Comissão da Memória e Verdade da FRJ no começo, então só fazer essa pequena reparação aí. E vou passar a bola rapidinho para a Ana. Eu gostaria aqui de fazer questões para vocês dois, enfim, mas a gente também já está um pouco apertado do nosso tempo, então passar a bola rapidinho para a nossa companheira Ana Miranda. Com você, Ana. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Fico um pouquinho atrapalhada de estar diante de 2 professores, doutores em História e Antropologia, mas vocês sabem que eu falo como militante, né? Então, como ativista política. Muita coisa que eu pensei, né, eles já falaram, e de uma forma muito didática e clara. Então, vamos lá ao que me resta. Eu fui chamada para falar sobre a repressão na ditadura, né? E pensei em dividir, é uma divisão arbitrária minha, por favor, em mais ou menos 3 momentos, né? Um que vem de antes de 64, que o Demian já falou, que a Luciana falou longamente, né? E a partir de 64 até 68, um segundo momento que seria depois do AI-5, né, do Ato Institucional do número 5, que vai de 69 até 75, 76, e o finalzinho de 77 a 85, e continua. Vamos lá, até 2021, pelo menos. Bom, a primeira fase, o Demian discorreu muito bem sobre ela, é da implantação da ditadura, vamos chamar pelo nome, lembrando, né, não esquecendo, que durante décadas depois da ditadura, jornais, a imprensa só falava em regime militar, ditadura é de pouco tempo para cá que se fala, né, abertamente, com cassações, exonerações, prisões, fechamento de entidades populares. Isso aí é a primeira fase. Houve repressão, uma repressão muito direcionada contra os sindicatos de trabalhadores rurais e urbanos, né? Contra militares, porque havia um grande contingente de militares. Não eram exatamente de esquerda, mas apoiavam as reformas de base, né? Que foi o mote do Jango. E não era, nunca foi comunista na vida, mas era um trabalhista e se aliava aos trabalhadores. Portanto, previa uma agenda reformista. Essas eram reformas estruturais de base, chamadas reformas de base, né? Habitação, bancária, agrária, educacional. Né? O projeto de reforma agrária, que começou a surgir, não existe até hoje, né, direito, gerou desgaste do governo. Por quê? Porque mexia com os interesses dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra, mesmo que as terras fossem produtivas. E a lei de remessa de lucro, eu me lembro, né, que mexia com os interesses americanos, que proibia que as empresas enviassem mais de 10% dos lucros para o exterior. Os trabalhistas, então, os sindicatos rurais e urbanos, estavam fortalecidos
durante Jango, né? Durante a época do Jango. Aí houve o IPES, vocês já sabem, né? Que era de fachada, produzia um material de propaganda, mas secretamente reuniu o grande empresariado e os militares para organizar um golpe contra a democracia, que foi o que foi feito. Tinha apoio e financiamento. Tinha apoio financeiro e militar americano, como Demian já bem disse. E o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que fez investimento maciço financeiro em candidatos conservadores nas eleições de 62. Uma das coisas que ele fez. Bom, vamos lá. 1º de abril de 64, ato institucional número 1, que foi um dispositivo de lei que estabelecia o aparato de repressão. Houve uma mudança real, né? Damian explicou isso muito bem. Uma profunda modificação no poder legislativo. Eles podiam caçar mandatos, suspender direitos políticos por 10 anos. Eu, modestamente, fui uma das que tive os direitos políticos cassados por 10 anos. Afastar funcionários públicos, quem pudesse, talvez, ameaçar a segurança nacional. E, é claro, os desafetos também, né? Que aí entra todo mundo. Arbítrio, pode entrar qualquer um. Cassações, exonerações, e permitia perseguir e prender opositores indiscriminadamente. Bom, andando. No AI-1, quase 5.000 pessoas perderam os direitos políticos, 1.300 militares foram colocados na reserva, dezenas de juízes expurgados. É interessante isso, porque a gente não tem falado do judiciário. 41 deputados cassados, sindicatos rurais, as ligas camponesas, urbanos e instituições estudantis fechadas, navios, estádios de futebol, quartéis, delegacias lotadas de presos políticos. Os DOPS, que não existia só no Rio, mas o DOPS do Rio, especialmente esse do Rio, da Rua da Relação com a Rua dos Inválidos, no qual, né, diante do qual a gente já fez dezenas de atos políticos culturais visando a transformação do prédio em um centro de memória, esse DOPS era o principal órgão de repressão política, em 64. Os atos institucionais eram decretos que reforçaram os poderes do executivo e estabeleciam os aparatos da repressão do autoritarismo. Bom, segunda fase. A segunda fase, para mim, foi do AI-5 até 76. Nessa primeira fase, eu entrei na faculdade em 67. Em 67, 68, ainda havia espaço para movimentações dentro das faculdades, uma certa organização de movimento estudantil com cuidado, porque a gente vivia uma ditadura, podia ser preso, claro. Mas havia um respiro ainda, né? Eu cognominei, como eles gostavam de dizer, essa segunda fase. Todo mundo fala que são os anos de chumbo, mas eu pensei num lema que eu já vi em algum lugar do Exército, que é mão amiga, braço forte, ou braço forte, mão amiga, uma coisa assim. Então, foi o auge do aparato jurídico. Essa reunião que acho que foi o Demian quem falou, do Jarbas Passarinho, ele diz simplesmente o seguinte: as favas com todos os escrúpulos. Essa foi a reunião que decretou o AI-5. Ele suspendeu as garantias constitucionais, os habeas corpus, quer dizer, qualquer um podia ser preso e ninguém podia vir. Estruturação da repressão sob comando do Exército, isso foi uma mudança importante. O início, que a Luciana falou, a Operação Bandeirante, que eu conheci, em meados de 69, foi financiado por grandes empresários nacionais e multinacionais. Foi o modelo
para o país, né? A Luciana falou isso, para os DOI-CODs no país. E depois, logo depois, um tempo depois, houve a implantação dos DOI-CODs, destacamento de operações de informações do Centro de Operações de Defesa Interna, em todas as regiões militares do país. Houve a convocação de elementos, como eles gostam de dizer, elementos da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, né? E, às vezes, os caras iam para lá de castigo. Isso é importante dizer. Eu não sei se as pesquisas, né, delimitaram isso. Todos os agentes dos DOI-CODs ganhavam um por fora, bem grandinho, desses financiadores. Não foi à toa, não foi por patriotismo. Eles ganhavam a grana firme. Bom, fica configurado terrorismo de Estado, com censura em toda a imprensa e espetáculos culturais, sequestros, tortura sistemática, execuções individuais e em grupo, ocultação de cadáveres, centros de tortura e extermínio oficiais dentro do quartel do Exército, Marinha e Aeronáutica, aqui no Rio, foi assim. E também centros de tortura e extermínio clandestinos. Por exemplo, a Casa da Morte de Petrópolis, delegacias de bairro, eu fui parar em uma, chácara na Baixada Fluminense, Casa de São Conrado, Casa de Itapevi, em São Paulo, e outros. E, em 68, e na fase mais final, ataques à bomba. Com isso, milhares se exilaram, milhares de brasileiros, houve 130 banidos e milhares de presos. E eu não sei, não marquei meu tempo. Eu estou a quantas, para não passar demais? Pode seguir, Ana, mais um pouquinho. Tem aí mais uns 10 minutinhos. Ok. Então, rapidinho. A OBAN, depois do DOI-COD, segundo Exército, que pegava São Paulo e Mato Grosso. Há estudos, inclusive não só estudos, houve uma espécie de dissertação do Fredi Perdigão Pereira, que foi um grandíssimo torturador do CIE, da Casa da Morte, etc., no atentado ao Rio Centro, no assassinato da Zuzu Ângel e mais outros. Morreu cedo. Ele fez um estudo escrito para a Escola Superior de Guerra, que entre 70 e maio de 77, cerca de 3.500 prestaram esclarecimentos e foram libertados. Acrescento eu, ou enviado para outros locais de tortura, ou para serem executados, porque eu vi na OBAN o caso Bacuri e outros, né? 2.500 presos oficiais nesse DOI-COD de São Paulo. Precisa lembrar que na entrada não havia registro nenhum. Só depois, se o preso sobrevivesse às torturas e tal, aí começava o registro. E cerca de 6.000 presos políticos. Isso que se sabe oficialmente, né? 51 presos foram mortos no local, pelo menos, e alguns desaparecidos. Virgílio Gomes da Silva, por exemplo. O DOI-COD Primeiro Exército, do Rio, Espírito Santo, esse da Rua Barão de Mesquita, ficava lá dentro do quartel, né? Foi criado pelo general Ciseno Sarmento, pautado pela doutrina de segurança nacional, formulado no contexto da Guerra Fria, no National War College estadunidense e aprofundado no Brasil pela Escola Superior de Guerra. E isso continuou e continua. De 74 a 76, houve o extermínio da guerrilha do Araguaia, com a matança e ocultação de cadáveres de 69 guerrilheiros e camponeses pelo Exército Brasileiro. Foi um episódio tão terrível
que mesmo nós, presos, ou depois que eu fui solta, ex-presos, só fomos começar a saber do que tinha acontecido anos e anos depois. Nós não tínhamos ideia, foi um massacre absoluto, com ocultação de cadáver pelo Exército Brasileiro. É importante dizer isso. Bom, houve um início de reação popular com o assassinato, suicídio, na versão mentirosa, do Vlad Herzog, em 75. Mas, mesmo assim, continuaram. Em janeiro de 76, houve a tortura e morte do operário Manuel Fiel Filho. Em 76, em dezembro, foi assassinado o João Batista Drummond de Andrade. Houve uma chacina, um massacre na Lapa. E por aí vai. Em Recife também a repressão foi muito grande. Era dentro do antigo quartel do Quarto Exército. Em todas as regiões militares havia 2 CODs. As prisões estavam cheias, havia milhares de processos de justiça militar e julgamentos. Mas isso é a parte oficial, gente. Porque eu estou falando do meu exemplo, mas muitos outros, né? Eu fiquei 4 meses e meio absolutamente incomunicável, só depois que eu comecei a ver família e advogado. Só depois de 9 meses que eu estava presa é que eu recebi a primeira prisão preventiva. E por aí vai. Então, havia o oficial e o não oficial. Bom, depois houve os comitês de anistia, volta da UNE, greves operárias, manifestações contra a ditadura e repressão, inflação descontrolada, arroz salarial e o milagre brasileiro começando a fazer água. A gente já está em final de 79. Em dezembro de 78, o Geisel revoga o AI-5, esse ato institucional. Mas os atos institucionais continuaram, né? Episódio das bombas, houve ataque a jornais, a banca de jornais e revistas, carta-bomba, a gente sabe da morte da Dona Lida, do assassinato de um assessor de um parlamentar, companheiro nosso. Houve 18 atentados à bomba. O Frei Perdigão Pereira estava em todos esses, incluindo a farsa absurda do Rio Centro, né? Que foi divulgada. Eu me lembro daquele job do encarregado do IPM tentando explicar na televisão que a culpa, o SNI, culpou as organizações de esquerda. Em agosto de 79, houve a lei de autoanistia, né? A essa altura já havia bem poucos presos políticos, porque antes houve uma lei de segurança nacional onde as penas caíram, né? Eu tinha companheiros condenados a 90 anos, a 120 anos. Bom, hoje, o que se passa hoje? Então, essas foram as 3 etapas da repressão mais violenta. Quando a gente tem, como a Luciana falou, né, um negacionismo da ditadura militar brasileira, não existiu ditadura, eles vieram para salvar a pátria. Em 2013, houve faixas pedindo intervenção militar e AI-5. De lá para cá, nós tivemos uma política de esquecimento muito barra pesada, até meio dos anos 2000. Depois, né, começou a melhorar. Nós tivemos algumas políticas de verdade, um pouquinho de memória, justiça jamais. Mas a extrema-direita estava quieta. Parecia que a gente tinha ganhado no discurso, na narrativa. Em 2013, então, isso começa a ressurgir. Eles tentam celebrar a ditadura para legitimar e justificar as práticas violentas e antidemocráticas adotadas pela mesma ditadura e que continuam. Por exemplo, a discussão sobre entulhos autoritários, né, que ainda existem muitos, a Lei de Segurança Nacional de 83, ela está em questão agora, né? O Exército e as Forças Armadas jamais se desculparam perante a nação. Houve muita corrupção, como Demian bem falou, sem punição.
deram muitas medalhas do pacificador para os torturadores e assassinos. Inclusive o Frei Perdigão Pereira e muitos outros. Isso tudo vem junto com o negacionismo climático. Esse nosso antepresidente, ele vai tentar celebrar, agora no próximo 31 de março, o golpe inconstitucional e celebrar os 21 anos de ditadura militar, torturas, mortes, exílio, etc, etc. O que eu queria mesmo que a gente pensasse era qual o projeto que existe para o Brasil atual. Na ditadura, eu tenho uma ideia, era mais concentração de renda, imperialismo americano, a gente tinha periferia, e toda a América Latina, né? Mas havia um certo grau de nacionalismo, nacional desenvolvimentismo. E agora, qual é o projeto que a ultradireita tem? Além do crescimento das desigualdades e mais concentração de renda, na mão de poucos, né? O Parque Industrial Brasileiro está sendo destruído há cerca de 10 anos, pelo que eu ouvi do economista Márcio Pockmann. Gostei muito de uma entrevista que ele deu. Com falta de investimento em ciência, cultura, educação, saúde pública, meio ambiente. Qual é o projeto? Armar mais os milicianos, construir um pequeno exército de defesa do antepresidente, mais de 6 mil militares em cargos civis no atual governo, mais de 3 mil da ativa. Militarização e milicianização do governo federal. Agora eu me lembrei que eu reli de novo que o 01 à esquerda promoveu homenagem ao capitão Adriano, a medalha Tiradentes, aqui na Alerj. Bom, a violência de Estado é absurda, a gente sabe, principalmente contra jovens negros e pobres. Continua. A pandemia atingindo e matando mais os pobres, escancarando as desigualdades. R$ 250 para uma família sobreviver por um mês, enquanto as classes mais abastadas vivem no luxo. E muito leite condensado, né? Das Forças Armadas, não tem mais essa. E carnes das melhores. Bom, enfim. A Luciana falou bastante, eu vou tentar concluir, da importância da memória, do direito dos povos à memória e à verdade, a memória das lutas, a memória das resistências, a memória para fortalecer a fibra dos povos. Nós estamos num momento difícil e, atualmente, é muito importante disputar narrativas, né? Eu queria mais 2 minutinhos, porque é importante, isso foi hoje. É uma carta de 16 deputados federais, de 13 partidos diferentes, que saiu hoje no jornal, de direita e de esquerda, um monte de partido, vocês vão ver. Eu vou ler 2 trechinhos pequenos. O bolsonarismo não entende a política como meio de resolução de conflitos. As palavras consenso e adversário não existem no dicionário da seita. A política é só um meio de aniquilar seus inimigos. E outro trecho. A seita que nos governa adotou a lógica de casta para exercer o poder. Só serão servidos aqueles que compartilharem da sua visão de mundo. Então, nós que sobrevivemos temos o dever, eu acho, né, para mim, de testemunhar e de continuar tentando aprofundar a democracia. É vital agora, né? Junto às novas gerações. E sempre, né, sempre que for possível, cotidianamente, combater a violência e o terror de Estado, daquela época e de agora. Muitas coisas poderiam ser faladas, mas hoje eu vou ficar por aqui. Obrigada pela audiência. Desculpe se eu me alonguei demais. Gustavo? Oi, Ana. Eu queria continuar te ouvindo ainda por muito tempo. Acho que a gente começou esse curso da melhor maneira possível com vocês 3.
Foi brilhante a aula de hoje, acho que a gente aprendeu muita coisa. É uma pena que a gente não tenha muito tempo para continuar, né? Acho que seria legal a gente poder continuar, mas a gente já está aqui estourando o nosso tempo, então queria só fazer um encerramento mesmo, agradecer mais uma vez a vocês três pela colaboração com o nosso curso. Esse material vai ficar disponibilizado na internet, público, né? Então acho que a gente espera que ele alcance muita gente. Agradecer muito a página da História da Ditadura pelo suporte técnico aqui que nos deu. E convidar todos vocês e todas para que continuem acompanhando o nosso curso. A gente vai ter muitos encontros aí legais. Não sei se é a altura do de hoje, que foi realmente brilhante, mas tomara que a gente continue mantendo esse nível. Acho que a gente conseguiu casar bem uma perspectiva acadêmica, histórica, historiográfica, com a visão militante também da Ana. E acho que isso deu um bom caldo aí. Espero que muita gente acesse, que contribua aí para a formação de militantes por memória, verdade, justiça e reparação. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. E tua carinha pessoal. não vai mostrar, não? A minha carinha? Ué, não está aparecendo? Ué, para mim está aparecendo. Eu não estou vendo, desculpe. Queria ver, mas não estou vendo. Depois você vê na gravação. Depois eu vejo. Tudo bem. Tá bom, pessoal. Obrigado pela presença de todas e todos e até a próxima. Tchau, meninas e menina. Muito prazer em revê-la. Prazer, Damião, te conhecer.